Ele tem o tamanho aproximado de uma barata. Muito astuto, muito inteligente por ser um inseto. Causa uma das protozooses que pode levar à morte. A protozoose que ele causa foi descrita em 1909 por Carlos Chagas, que foi um pesquisador e diretor do Instituto Oswaldo Cruz, que hoje é a atual Fiocruz. É a doença de Chagas, que também é conhecida por tripanomíase, porque é causada por um protozoário do gênero Trypanosoma, no caso, Trypanosoma cruzi. Também pode ser conhecida como tripanomaníase americana. Seja bem-vindo, meu aluno, aqui professor Josemar Ferreira. E na aula de hoje nós vamos terminar o assunto protozooses. A gente começou falando sobre a amebíase e a malária, e a gente fecha esse ciclo com a doença de Chagas. Chama-se tripanomoniase qualquer enfermidade causada por protozoário do gênero Trypanosoma, que parasitam o sangue e os tecidos das pessoas e de animais. O Trypanosoma geralmente é transmitido ao homem de um hospedeiro através da picada de um inseto. No caso do humano, o principal vetor é um percevejo, popularmente conhecido como barbeiro ou chupão, o inseto da espécie Triatoma infestans. Ele e mais de 300 outras espécies são capazes de transmitir essa doença. O Trypanosoma cruzi é transmitido no ato da alimentação do vetor, Essa é a transmissão vetorial mais clássica. Assim que o barbeiro ele termina de se alimentar, ele defeca, eliminando assim os protozoários e colocando em contato com a ferida e a pele da vítima. A doença de Chagas ela também pode ser transmitida por transfusão de sangue ou durante a gravidez, quando a mãe contamina o filho. Outro modo é a transmissão pela ingestão de alimentos contaminados pelos vetores que são às vezes triturados, ou com seus dejetos. Em ambientes desmatados ou alterados também pode haver a transmissão vetorial. Estima-se que existam aproximadamente 12 milhões de portadores da doença da doença crônica nas Américas. Cerca de 2 a 3 milhões se localizam aqui no Brasil. Essa doença ela é diagnosticada por exame de sangue. Ainda não existe uma vacina contra a doença de Chagas. E a melhor maneira assim, de enfrentá-la é com a prevenção e o controle. Por exemplo, combatendo sistematicamente os vetores, mediante o emprego de inseticidas eficazes, construção ou melhoria das habitações de maneira que torna assim, inadequada a proliferação dos vetores, a eliminação de animais domésticos que estão infectados, o uso de cortinados nas casas infestadas pelos vetores, controle do descarte de sangue contaminado pelos parasitas e os seus derivados. Normalmente, a fase aguda ela é assintomática e inaparente. Quando é aparente, o quadro clínico da infecção surge de 5 a 14 dias após a transmissão pelo vetor, ou de 30 a 40 dias se a infecção for causada por uma transfusão sanguínea. Mas as manifestações clínicas da doença de Chagas aparecem mais tarde, geralmente na vida adulta, cerca de 20 a 40 anos depois da infecção original. O quadro grave é caracterizado por febre de intensidade variável, mal-estar, inflamação dos gânglios linfáticos, inchaço do fígado, do baço. Pode ocorrer e persistir por até 8 semanas uma reação inflamatória no local da penetração do parasita. E essa inflamação é conhecida, esse inchaço é conhecido como chagoma. O edema inflamatório unilateral das pálpebras ocorre geralmente de 10 a 20% dos casos, quando a contaminação acontece pela mucosa ocular. Em alguns casos, há manifestações fatais que podem até constituir uma ameaça à vida, incluindo a inflamação do coração, inflamação que comprometem as meninges e o cérebro. Agora, a fase crônica, sintomática, decorre com maior frequência de lesões cardíacas, com o aumento do volume do coração,
alterações dos ritmos da contração e o comprometimento do tubo digestório, com o inchaço do esôfago e do estômago. Já na fase aguda e nas formas crônicas da doença de Chagas, o diagnóstico desse agente causador poderá ser realizado pela detecção do parasita por meio de métodos laboratoriais de visualização dele, que pode ser direta ou indiretamente, ou pela presença de anticorpos nos soros, né, por meio de testes específicos, conhecido como imunofluorescência indireta, ou tem outro teste que chama hemaglutinação indireta, enzimas. Também pode existir testes, podem ser feitos, né? Testes de maior complexidade, como o teste molecular, que utiliza a reação em cadeias da polimerase, que é chamada de PCR, que está acoplado aí à hibridização com sondas moleculares. Pode ser feito o teste do Western blot, né, que tem apresentado um resultado bem promissor e pode ser utilizado como teste confirmatório em qualquer fase da doença. A doença crônica é majoritariamente benigna, não trazendo maiores problemas para 7 em cada 10 portadores. Nos outros 3 podem ocorrer problemas cardíacos, digestivos ou até neurológicos. Seguindo essa ordem, né? Cardíaco, digestivo ou neurológicos. No Brasil, a cardiopatia, né, da doença de Chagas é uma importante causa de morte entre os adultos de 30 até 60 anos de idade e uma grande causa de implante de marcapasso cardíaco e até de transplante do coração. Uma das formas de prevenção da doença de Chagas é evitar que o inseto, né, no caso o barbeiro, forme colônias dentro das residências. A vedação das frestas no telhado e de buracos nas paredes são boas estratégias. Em área onde os insetos possam entrar nas casas voando pelas aberturas ou frestas ou janelas, pode-se usar mosqueteiro ou até telas metálicas. Recomenda-se também medidas de proteção individual, repelentes, roupas de manga longa, durante a realização principalmente de atividades que são noturnas. Pessoas têm costume de caçar, de nadar, ou até pernoitar no meio da floresta, né, em áreas de mata. Para a prevenção dos transmissores oralmente, é importante seguir todas as recomendações, né, de boas práticas de higiene e a manipulação de alimentos, em especiais aqueles que são consumidos in natura. Ou seja, eu posso ingerir também esse protozoário quando eu como alguma coisa que eu acabei de retirar lá do local da natureza. Então, a higiene aí ela é importante. Existem 2 medicamentos que são utilizados para tratar a infecção por Trypanosoma cruzi. E só um deles é utilizado aqui no Brasil, o benzonidazol. E ele é distribuído pelo Sistema Único de Saúde quando a pessoa é detectada até então com a doença. Mas não há garantia nenhuma da eficácia total do tratamento, que varia muito, né? Agora, uma boa alimentação, fortalecimento do sistema imunológico do portador da doença, bem como uma atenção, né, integral do sistema de saúde também, são procedimentos que podem retardar a evolução da doença nesse paciente. Como a maioria dos casos da doença é crônica, benigna, da doença crônica é benigna e não tem nenhum sintoma, é importante o acompanhamento, né, anual desse paciente para que intervenções possam ser feitas no momento certo da progressão da doença. Observem que eu disse o nome de um medicamento aqui nessa parte do vídeo. E aí eu tenho que reforçar para vocês o seguinte, né? Automedicação nunca. Esse medicamento tem que ser prescrito por um médico, tá? A doença de Chagas é considerada uma antropozoonose, que é uma doença que liga o homem aos animais a partir da domicilização dos vetores, que são deslocados dos seus nichos silvestres originais pela ação do homem sobre o ambiente. Primeiramente ocorre nas Américas, em virtude da distribuição do vetor estar restrita a esse continente. Entretanto, são registrados casos em países que não são endêmicos, por outros mecanismos de transmissão ou pela migração intensa de latinos-americanos para esses outros continentes. No Brasil, atualmente predominam os casos crônicos de doença decorrente da infecção que foi adquirida há muito tempo atrás. No entanto, nos últimos anos, a ocorrência da doença de Chagas, né, aguda, tem sido observada nos estados da Amazônia Legal, como ocorrências de casos isolados em outros estados.
No passado, a área endêmica, né, ou seja, aquela que tinha um risco de transmissão da doença de Chagas pela presença do vetor infestado, que era conhecida no final dos anos 70, incluía 18 estados e mais ou menos 2.000 municípios, né, nos quais se comprovou a presença dos triatomídeos. E desses, 711 com a presença do Triatom infestans, né, que é o principal vetor que é estritamente domiciliar aqui no Brasil. Ações sistematizadas de controle químico foram instituídas a partir de 1975 e aí foram mantidas em caráter regular e desde então isso levou a uma redução expressiva, né, do próprio barbeiro e automaticamente dos casos de doença, né. Hoje o perfil epidemiológico, né, da doença apresenta um novo cenário, né, com a ocorrência de casos e surtos na Amazônia legal, por transmissão oral e a vetorial. Surtos de doenças também causados pela alimentação, né? Então, por exemplo, a ingestão de alimentos contaminados, como caldo de cana, açaí, né? E casos isolados por transmissão vetorial extradomiciliar também vem ocorrendo, especialmente na Amazônia legal. No período de 2000 até 2011, aproximadamente, foram registrados mais de 1.200 casos. Desses, 70% de transmissão oral, aproximadamente 7% de transmissão vetorial e 22% sem identificação do modo de transmissão. Bom, gente, das protozooses, a doença de Chagas é a última que eu tenho que tratar com vocês. É uma doença séria, né? O grande detalhe é que os sintomas mais graves assim, vão aparecer daqui a 20, 30 anos. Às vezes as pessoas nem lembram o lugar que elas estiveram, né, há 30 anos atrás para descobrir onde foi a raiz dessa doença. Casas de pau a pique, por exemplo, são casas que são comuns em regiões do Cerrado do Brasil, do Nordeste, da Caatinga, né? Aquelas casas são feitas de madeira e preenchidas por barro, né? Ali é um lugar que o barbeiro consegue e gosta de ficar ali, porque ali é quentinho, ele vai sair à noite para se alimentar e aí ele aproveita e se alimenta do humano, né? Porque ele gosta do sangue, né? Ele é um hematófago. Ele tem esse nome de barbeiro porque ele pica geralmente a região da barba, né? Do rosto da pessoa. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima.